Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande e hoje temos aqui na conversa o Luiz Camilo Osório, curador do Instituto Pipa e professor da PUC-Rio, Frederico Coelho, também professor da PUC-Rio e pesquisador em História, Literatura, Artes Visuais, Música Popular e outros temas, e Chico Dubbi, curador musical do Centro Cultural São Paulo e diretor do Festival Novas Frequências, para a gente falar sobre DJ curadoria e arte sonora. Chico, eu queria começar te perguntando como é o seu trabalho como curador e DJ que mistura dois gestos, da música, do DJ, e da exposição de arte. Como que esses dois gestos diferentes, que convergem para um resultado rítmico, sonoro, é pensado? Como é que você pensa para o público que participa do evento, que às vezes se aproxima de uma festa, de um festival? Eu acho que eu já estou naquele momento onde a minha atuação como curador, ela já transcendeu a do DJ em relação a espaço temporal, assim, né? Já são aí mais de 10 anos como curador e eu não tive esse tempo como DJ, mas certamente, né? Comecei como DJ e eu acho que... Eu gostei desse termo gestos, né? Acho que são gestos muito mais semelhantes do que muita gente imagina. Eu me vejo fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era DJ, né? Eu acho que mudam os contextos, mudam as relações, muda algumas coisas, mas não muda muito significativamente, né? Então, outro dia mesmo eu estava participando de um seminário para a Universidade Federal da Paraíba e eu estava dizendo que eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Em vez de agora selecionar faixas específicas para fazer as pessoas dançarem, eu seleciono artistas em relação a espaço, em relação a criar experiências, né? Eu acho que os dois estão fazendo a mesma coisa, essencialmente, né? Desenvolvendo e criando uma experiência. A questão do DJ, ela tem uma questão que é muito fascinante, porque é uma questão em tempo real. Essa narrativa ela vai sendo construída em tempo real, em total comunicação com o que está acontecendo ali, em loco, in situ, né? E você precisa ser muito rápido para ler a pista de dança, né? Ler o seu público e reagir de acordo. Esse gesto do DJ, eu acho que ele tem essa coisa muito fascinante com o que está acontecendo ao vivo, né? E um bom DJ, ele precisa entender o público, ele precisa entender o que está acontecendo naquele momento e antever o que as pessoas querem e antecipar esses momentos, né? Então, eu nunca me vi como artista, mas certamente eu me via muito mais como artista quando eu era DJ do que enquanto curador, por conta desse... do DJ ele ser metade performer e metade uma pessoa que está praticando a sua escuta em relação ao local, em relação ao... Acho que tem uma palavra para isso que o Chico falou, que eu também ia falar a mesma coisa, que tem em festa e é muito difícil ter numa exposição, que é a temperatura, né? O DJ, ele tem duas frentes, né? Uma é a frente curatorial, realmente, né? Que é a seleção, como o Chico falou, que, aliás, o nome, né, que usava na Jamaica é o selector, né? É o cara que seleciona as faixas. Então, é um curador. Isso aí não tem a menor discussão. Você tem que montar o seu acervo, você tem que entender para cada tipo de público e festa que tipo de obra, digamos assim, você vai montar ao longo daquele período. E tem essa parada linda da duração, né? Há uma duração. Se você tem 40 minutos, você vai dar um ataque X. Se você tem 3 horas, você tem que montar uma narrativa aí. Eu, pelo menos, tocava assim. Eu penso muito DJ também como alguém, assim como curador, que tem que pensar uma narrativa. E aí é óbvio, a narrativa ela é aberta, porque a temperatura da pista, o antever. É até interessante, só para falar mais uma coisinha, é até interessante porque o Maurício Valadares, ele inaugurou um paradigma, digamos assim, para os DJs, no Brasil, pelo menos, libertador, porque muitas vezes o DJ pensava que se ele está num estilo de música, ele ficava meio preso àquele estilo. E o Maurício, até onde eu aprendi com ele, você está tocando Led Zeppelin, depois pode vir uma guarânia paraguaia, e depois pode vir um samba dos anos 40, depois pode vir The Fall, entendeu? E tudo está no mesmo flow. Quando você é um grande DJ, ou assim como você é um grande curador, as pessoas vão ver o seu trabalho, não vão mais ficar pensando se vai tocar a música que eu gosto. Eu vou assistir Maurício Valadares, eu vou ver uma exposição do Camilo, eu vou ver... Então, acho que isso essa semelhança, a seleção, a curadoria, a montagem, o entendimento do que você quer mostrar
mas a diferença, sem dúvida, que aí seria bem interessante pensar, isso que eu quero ouvir o Chico falar como curador, é esse lance do tempo real, da temperatura, como ele disse. É uma performance. É uma performance. Eu acho que, na verdade, o desafio aí é como importar para o espaço expositivo essa atenção à temperatura. Em alguma medida, isso pode acontecer com, digamos assim, o curador tendo algum tipo de liberdade para, ao longo da exposição, ir fazendo pequenas afinações no projeto curatorial, o que não é trivial, né? Porque a exposição ela termina a montagem, ela está, digamos, concluída e depois é só a exposição, ela não é um work in progress, mas não vejo por que não pode não ser, pode ser também, mas aí entra também a necessidade, muitas vezes, do trabalho, vamos chamar assim, educativo, e fazendo as afinações com os diferentes públicos, porque é como se a exposição pressupusesse, ao longo da sua temporada, um público variado. Seja um público de escola, que você tem que dar um tipo de atenção e chamar atenção para determinadas coisas naquela exposição para ela acender, para ela produzir algum tipo ali de encontro, ou um público individual, ou um grupo, enfim, você vai podendo, em alguma medida, ir ativando a exposição através de trabalhos complementares. Me lembro na exposição do Giacometti no MAN, que a gente chamou alguns artistas para fazerem intervenções, palestras, e o Neto fez uma intervenção que foi uma performance magnífica para o trabalho do Giacometti. E isso é muito interessante, né? Como é que isso gera esse tipo de sintonia que vai ativando a exposição, vai dando a ela uma temperatura. Acho que o Tunga tinha uma palavra muito legal para essas intervenções que ele chamava de instaurações, né? Que é super bacana, assim, como uma performance de abertura, de encerramento, ou mesmo no meio, né, de um período específico, ela é capaz de instigar novas leituras, novas narrativas, novas relações, né, entre os trabalhos e realmente ser contaminada por esse tipo de processo, né? Queria lembrar aqui nas exposições também, que certamente é contaminado pela ideia do Tunga, do Cabelo, né? O Cabelo tem 2 trabalhos. Uma foi a abertura do Música, né, Camilo? Que eu estava no MAN, que ele botou lá a galera toda, a banda. Depois ele abriu uma no BNDES também com a Lisete Lanhado, que também, né, que teve na abertura. Mas a mais interessante desse caso, DJ, curadoria e artes visuais, foi quando ele fez o personagem na Gentil, né, que era o Cabelo MC Fininho. E ele chamou, se eu não me engano, 8, 9, X produtores. Cada um pegou uma faixa que o Cabelo estava fazendo na época, montou, né, um remix, digamos assim, e na abertura ele botou a galera tocando ao vivo e vários textos que a gente escreveu para o catálogo eram falando sobre funk. Eu escrevi a biografia do MC Fininho, né? Inventei uma história lá para o cara e tal. Então, assim, tem trabalhos de uma geração que já está relacionado com isso e faz instaurações, como o Chico disse. Agora, eu fico curioso de ouvir do Chico, eu não sei se ele conhece, que ele já conhece tanto caso de exposição em música, eu não sei se alguém já fez uma exposição com DJs tocando 24 horas direto, ou se alguém já fez algum tipo de ação. Eu lembro de DJs como DJ Spook, por exemplo, né? Ele tinha todo um trabalho áudio / visual grande, né, tal, mas não sei se outros DJs já trabalharam em loco, assim, em exposição, né? Fred, não sei, não saberia dizer assim de bate-pronto. Você falando sobre isso, me veio uma exposição muito legal que eu fui na White Cube de Londres com o Christian Markley. E era uma exposição individual dele, com muitos daqueles trabalhos que lidam com onomatopeia, né? Vídeos e gravuras também. Você tinha uma sala que a cada final de semana ela era ativada, né, por uma performance X. Então, além do trabalho expositivo, o Markley também curou a participação de artistas e tal. Essas performances elas eram gravadas, e no dia a dia da galeria você tinha uma outra sala onde havia uma máquina de corte de vinil e uma máquina de produção da parte gráfica.
de capas. Então você tinha ali uma coisa muito viva, muito presente, né? Que eu acho que, num certo sentido, Fred, tem um pouco a ver com o que você está falando. Esse ato de transformar a produção de um disco e levar isso para o contexto do Cubo Branco, certamente ele estava querendo ali discutir o disco de vinil como objeto de arte, essa produção artesanal do disco, principalmente essa produção artesanal, né? Ele só fez, eu acho que 50 edições de cada concerto, né? Então... E eu acho que isso é interessante porque introduz aí uma questão que é, digamos assim, a questão inversa ou complementar à questão que é da temperatura de uma festa transposta para uma exposição, como é que você vai afinando e vai, digamos assim, construindo uma temperatura numa exposição ao longo do tempo, né? Que é uma outra questão, que é como que você trabalha no tempo uma exposição performativa, sem você ter que refazer o tempo todo a performance, que é uma questão. Você faz a performance, por exemplo, e mostra um vídeo, é uma coisa. Que desdobra mesmo. Isso era uma coisa, voltando ao Tunga, é uma coisa que o Tunga sabia trabalhar. Ele fazia a instauração pressupunha uma ativação ali com a dimensão corporal, performativa, sonora, e depois tinha um desdobramento disso que se mantinha enquanto uma instauração escultórica, né? Aquilo tinha densidade própria. E essa é uma questão, sei lá, quando eu chamei um coreógrafo para participar de uma exposição, como que você lida, para além da performance dele, com o eco daquela performance ao longo do tempo? Por exemplo, você, Chico, você só trabalha no tempo streaming, no tempo da performance, ou tem algum tipo de desdobramento para além da performance que você expõe depois da performance acontecida? Boa pergunta. Assim, sem pensar num desdobramento material, como, por exemplo, o resultado de uma apresentação se transformar num disco ou virar um curta-metragem, alguma coisa nesse sentido, acho que nunca fiz. O que eu tomo muito emprestado das artes visuais para levar para as minhas curadorias são alguns códigos, alguns gestos que eu acho que, no meu processo, me colocam num lugar muito interessante, que é um lugar de limbo ali, um lugar do meio, que eu acho muito fascinante, que eu não sou nem uma coisa e nem outra, né? Eu não sou um curador de artes visuais, eu também não sou um curador de música. Talvez eu esteja mais próximo dos colegas das artes visuais do que dos colegas da música, porque os colegas da música vão pensar a música numa configuração muito dogmática e muito presa, né, a definições clássicas do que é música, e eu estou pensando na música num campo mais livre, num campo mais expandido, né, num campo de uma música mais performática, mais aberta, mais preocupada em processo, né? Então eu gosto de uma música que está mais próxima do risco. Então eu gosto de fazer muitas residências, gosto de comissionar muitos projetos. E no campo por exemplo, de festivais de música tradicionais, festivais de música estrito sensu, você tem ali uma combinação de artistas que basicamente estão indo tocar num palco e você tem uma ordem entre eles, né? Aquilo faz algum sentido curatorial, mas é um campo mais limítrofe, assim, de possibilidades estéticas e conceituais, né? Então, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas... Respondeu em parte, depois eu vou desdobrar um pouquinho isso. Mas o Fred estava querendo falar uma coisa antes, Fred? Não. Me lembrando de situações, de exposições que estão vindo à cabeça, assim, né? Lembro que o Shelby também montou no CCBB uma experiência muito boa, que foi a Sonorama, né? Eles deixaram montado uma estrutura e uma vez por semana eles convidavam pessoas para tocar lá com eles, né? Era uma exposição. E uma vez também... E no certo sentido, Fred, que conversa com a do Markley, né? Porque essa coisa de levar o estúdio para dentro, e se eu não me engano, uma coisa super, né, do momento ali, zeitgeist total, não foi Shelpa que copiou, como também não foi... Eu acho que foi o próprio Markley, gente, que montou na Bienal de Veneza um estúdio.
E esse estúdio tinha um monte de interações com artistas ficavam ali uma semana, produziam coisa, isso é um caminho. e o público podia chegar ali exatamente igual à exposição do Shelpa. Eu fiquei viajando, sabe o quê? Que talvez o mais próximo de uma curadoria, como um DJ faz, é se você é dono de uma coleção e de um espaço, e você diz que a cada semana vai estar diferente aquilo, e você vai chamando as pessoas e montando aquilo de diferentes formas com música. Eu só penso nisso com música, sabe? Uma festa, eu não sei. Teve aquela experiência também, acho que foi a Forte Vilaça, na época a Forte Vilaça, que tinha um galpão em São Paulo, que fez aquela exposição de cada um trazer, qualquer pessoa levar um trabalho para expor no galpão. Isso teve no Rio também. Isso teve no Rio também. Foi até onde o Maxwell botou o primeiro grande trabalho dele e tal, se não me engano, né? Então, essa experiência é o mais próximo de uma festa, numa montagem de exposição que eu posso imaginar. É cada um chegar com o seu trabalho. Uma exposição happening, né? Uma exposição happening, né? Com som, obviamente, mas eu penso igual o Chico, assim, acho que o mais essa coisa... Desculpa, Fred, vai lá. Não, é só falar uma última experiência que eu vi também, que era o mais próximo, assim, mas não era um DJ, não era uma parada era uma parada com música, né? De um artista islandês, até anotei o nome dele aqui, que é difícil, é Ragnar Hjartarson, alguma coisa assim, que eu vi uma exposição no New Museum, que era uma exposição que tinha uma galera fixa tocando a mesma música em loop, ao vivo, andando pelo museu, tocando, e aquela música entrando na sua cabeça, os caras chegavam muito perto de você tocando, o outro ficava lá. E, obviamente, isso que eu achei mais interessante, eles bebendo ao longo da exposição, ao longo da performance. Então, chegava uma hora que você via praticamente... Aí um dormia, tinha cama para eles. Foi uma exposição fascinante, a exposição desse cara. Então, é o que eu vejo mais próximo que você pode ter de uma interação, né? O Chico está trabalhando nisso há anos, né? De como aproximar a questão da arte visual com a questão da música, mas é muito difícil você fazer a ação, né, que um DJ faz do ponto de vista da arte. Agora, uma coisa que as artes pegam emprestadas, talvez, aí, filosofando aqui um pouquinho do DJ, né, essa tendência que talvez hoje não esteja tão em voga, mas alguns anos atrás estava muito forte, que é essa coisa do curador convidado, né, uma certa coleção, uma exposição, um arquivo, um museu abre o seu conjunto de trabalhos para que alguém faça algum tipo de intervenção e você pode criar essa associação com o remix, né? Exatamente. Essa associação com o remix. Eu fiz isso no MAN, né, inclusive 2 anos atrás, numa exposição chamada Canção Enigmática, onde eu tive acesso à coleção do MAN e ali desenhei uma exposição que criava relações entre arte e música, entre arte e som. Não, só mais uma coisa, acho que você chegou num lugar fundamental, assim, né, que a gente está falando da seleção, mas que é um pouco isso, assim, né? Agora eu vou viajar mais ainda, Chico, que é cada DJ como se fosse uma instituição de arte. Porque o que acontece, né? O DJ, ele vai montando o seu acervo. Hoje em dia, com coisa digital, mudou, mas vamos falar do DJ figura clássica, né? DJ clássico, né? Ele montava o seu acervo. Então, ele ia nas lojas de disco, né? Também tem uma expressão para isso que é o digging, né? Você tem que cavar na coleção da loja de vinil, monta o seu acervo. Os grandes DJs da era da música eletrônica, DJ Shadow, estou falando dos pops, né? Óbvio, né? Fat Boys, esses caras, o grande lance deles era justamente te surpreender pegando uma música que ninguém conhecia mais, antigaça, um lado B de um disco Y dos anos 70 e fazer aquilo voltar, né, contemporaneamente de um jeito incrível. Então, o DJ, ele tem que ter essa cabeça que o Chico falou. Cada vez que você vai tocar, é uma montagem de uma exposição. Eu me lembrei de uma coisa que é interessante. São 2 coisas, né? Uma que é o modo pelo qual, voltando a essa noção aí da temperatura da festa, digamos assim, como é que você pode ir afinando a temperatura de uma exposição, é que tipo de atmosfera a curadoria quer propor com uma determinada exposição, que partido curatorial ele vai conceber numa determinada montagem e produzir uma certa atmosfera. E o quanto essa atmosfera ela pressupõe uma experiência, né? Uma experiência daquela obra. Em alguma medida, o trabalho do curador é produzir essa atmosfera que, em alguma medida, reverbera um certo pensamento sobre ou uma exposição que envolve um conjunto de obras, que você está querendo discutir algum tema que está ali, né, regendo aquela reunião,
costurando essa orquestração que você está fazendo daquelas obras para discutir violência, por exemplo, e você produz uma atmosfera para lidar com isso, ou dentro de uma única obra, de um único artista, em que você também vai trabalhar uma determinada leitura dessa obra e produzir uma certa experiência dela que vai dar uma leitura também para a obra, né? E aí é interessante a gente pensar, por exemplo, um artista como o Duchamp, que inaugura um pouco esse gesto do cortar e colar, produzir esse deslocamento, e que ele era talvez o primeiro artista a pensar curadorias, né? O Museu de Arte Moderna de São Paulo, a primeira exposição, que acabou sendo aquela exposição que ficou meio convencional, careta, do Leon Degas, do figurativismo, abstracionismo. Originalmente, a primeira exposição era do Duchamp, e era uma exposição muito mais interessante, porque misturava a cena americana com a cena francesa, era muito mais ruidosa. E ele estava o tempo inteiro fazendo questão de afirmar o que ele chamava de coeficiente artístico, que é o modo como tem na obra alguma coisa que pressupõe a recepção, como se vai ser na recepção que a obra vai ser atualizada, e ela vai ali se refazer e se recriar constantemente. E eu acho que uma exposição tem que oferecer para o público esse tipo de engajamento, em que ele se sente concernido ali. Então, eu acho que isso tudo tem um pouco a ver com esse esforço do curador e do DJ de produzir uma temperatura que implica uma composição, uma articulação, um estabelecimento de relações que é sempre instigante. E como é que você faz isso? Sei lá, eu vi uma exposição também daquele Cecil Taylor no Whitney. Como que o cara desconstrói o jazz? Como é que eles fazem uma montagem numa grande sala, com grandes telões, ele tocando, a performance musical dele, a desconstrução de um determinado instrumento, a improvisação. Essa ideia de improvisação é muito importante para isso acontecer, né? Para essa atmosfera ser produzida. Me veio à cabeça a última Bienal, onde os artistas tinham playlists no Spotify, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Essa 34ª, essa próxima, vai ser bastante sonora, né? Acho que até o título, Faz Escuro Eu Canto, já pressupõe ali uma coisa sonora, né? Muito forte. Mas é curioso, né? Como de uns tempos para cá, grandes exposições vêm sendo montadas, né? Com essa temática da música, né? Queria muito ter visto a do Kraftwerk no MoMA, né? Estava pensando aqui numa coisa para contextualizar também um pouco com o prêmio. O Fred falou um pouco antes do cabelo, e aí eu pensei em outros exemplos, a Vivian Kakuri, o Paulo Vivacqua, artistas que têm trabalhos sonoros que já participaram de outras edições. Mas nessa edição, uma coisa que me chamou a atenção foi uma indicação que talvez seja mais conhecida pelo trabalho musical do que pelo trabalho visual, que é a Ana Frango Elétrico. E aí eu queria saber se você tinha alguma coisa para comentar, assim, se é esse movimento digital também que está trazendo a música mais para as artes visuais, ou se é uma aceitação, se é uma incorporação. Que movimento que é esse que está trazendo artistas mais conhecidos da música para um prêmio de arte visual, por exemplo? Cara, eu acho... Primeiro, acho que isso tem uma questão geracional, assim, não que seja uma geração mais nova, nada disso, mas que as plataformas todas hoje em dia, como o Chico falou, estão se encostando muito, né? Assim, estão se atravessando muito. Então você está no Instagram da Ana, que é uma música, mas ela fica postando os desenhos dela, entendeu? E aí ela tem os desenhos, depois sai o livro de poesia dela. Aí você vê o trabalho gráfico do disco dela, ela tem uma parada super ali dedicada àquilo. As coisas vão se atravessando. Então achei bem curiosa essa indicação dela. Acho que ela também achou bem curiosa a indicação, né? Porque é inesperado realmente, mas ela tem ela tem um tipo de trabalho que tudo isso está articulado, né? Então, trabalhos... Que legal, isso eu não estava sabendo da Ana. Ela foi indicada. Ano passado eu trabalhei com a Aventura Profana, que foi indicada, né? Eu estava pensando uma coisa e que eu acho que vai ser muito interessante, assim, curto prazo, talvez médio prazo no máximo. Por conta da pandemia, muitos artistas da música precisaram se reinventar, estão precisando se reinventar. No primeiro momento, o que a gente tinha? Live, uma febre de live. Depois isso virou um câncer, assim, uma coisa tipo, não aguento mais live. Então, como os artistas podem apresentar seus trabalhos de outras formas?
E aí, naturalmente, começou a rolar uma aproximação com o campo da imagem. Né? O artista tentando fazer uma videoarte, tentando fazer uma video performance, começando a querer dominar outros códigos, outras linguagens e, de repente, ou mesmo fazendo, botando a mão na massa, ou criando uma relação com o artista próximo, para que os dois fizessem alguma coisa juntos. E eu acho que isso... eu que venho lutando, né? Carregando essa bandeira, né? Tipo, música fora do palco, né? Como se o palco fosse o único lugar que um artista da música pudesse transitar e ocupar. Até fiz um festival Manifesto em 2019, onde Novas Frequências, onde todas as apresentações foram fora do palco. Mas eu acho que isso potencialmente vai criar hibridismos muito interessantes, vão fazer os artistas se tornarem mais completos e mais como a Ana, né? Não é que todo artista tem essa capacidade, mas eu acho que os artistas hoje da música estão ficando mais espertos por uma questão de obrigação mesmo, de necessidade, né? E já começaram também a entender, e é importante falar isso também, né? Um artista de uma música mais experimental, de uma música mais aberta, esse artista tem muito mais possibilidades de trabalho com uma bolsa, com uma residência, com uma bienal, com um museu, com uma instituição de arte, do que com uma gravadora, do que vamos dizer assim, na instituição musical clássica, né? Onde é esperado um retorno muito direcionado para a coisa da venda, para a coisa do número, né? É interessante você falar isso, porque tempos atrás eu estava lendo sobre... na verdade, era um livro, biografia sobre Roxy Music, e falando da importância das escolas de arte dos anos 60 na Inglaterra, principalmente em torno do Richard Hamilton, como foi fundamental para toda a formação de uma cena musical que vai se desenvolver nos anos 70 e depois nos anos 80, que sai da escola de arte, que era uma escola de arte gratuitas, onde as pessoas iam para lá circular, tinha um outro tempo e tinha um certo pensamento, tinha curtição, produziam-se ali as relações entre os garotos e tal, e dali eles iam para a cena musical, porque era uma cena, digamos assim, mais oxigenada, mais animada, mas ao mesmo tempo ia com uma proposta de música que não era mainstream e que era interessante. Eu me lembro também depois o John Peel, nos anos 80, falando o quanto, né, o seguro-desemprego foi fundamental para a cena punk, que o garoto saía da escola com 18 anos, arranjava emprego, durante 1 ano, 2 anos, ele ganhava o dole lá, o seguro-desemprego, ele comprava uma guitarra com outros 2, montava uma bandinha, e ele falava, as bandas duravam 2 anos, que era o tempo do seguro-desemprego. Depois acabava a banda, os caras iam para outra, entendeu? Maravilhoso. Alguma ia para outra. A cena nova-iorquina lá do No Wave também, né? Isso que eu ia falar. Muita gente era envolvida com escola de arte. O próprio Arthur Lindsay, né? Sonic Youth também, né? Kim Gordon é uma super curadora, né? É verdade, é verdade. Agora, é interessante isso tudo. A gente vai arrumar vários nomes de músicos, né, ligados a esse universo, mas realmente a cultura do DJ é engraçada, né? Porque ela surge como uma espécie de discurso contracultural a toda essa estrutura da indústria da música, né? O DJ era justamente o cara que escapava desse grande negócio, né, de ter a banda, ter o instrumento, ter a bateria, ter o hold, ter o amplificador. O DJ chegava lá e tal. Então ele é meio que um cara, né, que saía por uma tangente de um mercado assim da música, como se fosse um artista marginal, assim, não um artista marginal, mas um cara que estava ali criando uma outra parada. E é interessante que nos anos 80, nos anos 90, em cidades como Chicago, né, tal, o status do DJ que foi atingindo, né, que é um status de artista, assim, no sentido... Superstar, né? E como isso acabou chegando no momento de estagnação, né? De uma bombação tamanha. E aí ele virou um astro de rock, que eu acho que até aproxima também com a coisa da curadoria, do curador, né? Porque acho que, não sei se agora, não sei o que o Luiz acha, mas são palavras que sofreram um desgaste recente, né? De uma banalização, todo mundo é curador, todo mundo é DJ, todo mundo é curador da sua própria vida, do seu próprio canal. Houve uma inflação da relevância que se desdobrou numa banalização. Sim, sim. Agora, eu acho que isso, de certa maneira, tem a ver com até um certo estágio, enfim, da economia, da macroeconomia mundial, em que a produção é feita muito mais para se singularizar
determinadas experiências e escolhas do que a produção que é feita em nome de uma carência. O modelo produtivo clássico, você tinha carências e você produzia para suprir uma carência. Você entrou nessa economia afluente, não tem mais carência, você tem que produzir experiência para qualificar uma certa escolha. E aí é que começa o mundo do curador, do DJ, enfim. E aí eles viram essas estrelas. E aí tem sempre esse risco, né? O curador agora, a exposição é do curador, não é do artista. Aí é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem muito jeito. Chega perto de uma situação assim, que na época, né, que era o DJ, estava bombado, se um DJ tocasse uma faixa, se certo DJ tocasse certa faixa, a faixa estava consagrada. Entrava numa corrente. Bumba. É a mesma coisa hoje em dia. Se certo curador escolhe certo artista, esse artista ele entra numa certa corrente, ele bomba, né? Mas acho que o desgaste da ideia de curadoria, né, que tem a ver com a questão do DJ, que é a questão do empreendedor, né? Agora, eu não sei se o Camilo já falou aqui, apesar dele ser o condutor da conversa, eu que vou entrevistá-lo agora, porque o Camilo, na verdade, ele é um DJ formado na cena pós-punk inglesa. Diz aí, Camilo, se tem algum impacto na sua formação de curador, os anos que você trabalhou num bar vendo só as grandes bandas inglesas da época? Para mim, aquilo ali... Por isso é que eu comecei falando do Maurício, que o Maurício é responsável por isso. Ele é que me introduziu uma série de bandas. Quando eu fui morar em Londres, fui ver um show e vi a galera trabalhando lá e comecei a trabalhar nesse lugar. De fato, aquilo ali, na minha formação, foi crucial, né? Até porque os primeiros textos de crítica que eu fiz para um jornalzinho de surf aqui no Rio, que o Fred Dorei editava, foram das bandas de música que eu via lá. Então, era muito mais uma experiência assim, de colocar diante de uma determinada cena, né, para um garoto de 22, 23, 24, vendo aquilo fazia muito mais sentido e era como se ver um bom show de noite me fazia repensar os textos que eu estava lendo no curso que eu estava fazendo de manhã. E ver um The Fall 6 vezes, Jill Scott Heron, ver essa galera da cena também, né, do reggae, do world music, me antenava para uma coisa. Ver o cara que iluminava o show, como é que o cara tinha que conhecer de cor para iluminar o show, me fazia olhar o Paul Clay, o Matisse de outra maneira. Tinha um maluco lá que iluminava os grandes shows, e o cara mudava a temperatura do show com a luz. E a maneira como eles... né, enfim, Big Audio Dynamite, e enfim, todo um conjunto de bandas pensava ali a performance, coisa que, por exemplo, o Cabelo é único, né? Quando o Cabelo assume a cena do palco, é um performer e tanto, né, cara? O cara arrebenta ali, né? Ele tem uma energia própria, que é muito, muito poderosa. E essa energia da coisa da música é que eu acho que, durante muito tempo, a arte virou as costas por uma coisa equivocada de que ali não teria conceito, que ali não teria pensamento, de que ali não teria densidade. E pode não ter, pode ser dispersivo, é dispersivo. Mas qual é o pensamento do mundo dispersivo? Né? Porque a gente está aí nesse mundo, a gente não está em outro. Então, como é que você, para pensar uma exposição, você tem que pensar uma sensibilidade que está bombardeada por uma série de afetos que olha para vários lugares. E como é que você mobiliza esse olhar completamente poliédrico? Um bom show, uma boa festa, te põe numa vibe, te faz acordar de outra maneira no dia seguinte. Você pode estar na ressaca que for. Eu sempre falei que alguns lugares que eu mais tive ideias na minha vida, do meu trabalho, foi durante shows. Durante a experiência do show, que você fala, de repente alguma coisa acontece e fala, caraca, aquela ideia que está lá atrás vem de um jeito totalmente diferente. Eu acho que tem isso, né, Camilo? Shows, bons shows, né, e boas festas, elas realmente criam uma certa sensação de um corte, né, num certo espaço-tempo contínuo, Claro. que é algo que grandes exposições também conseguem fazer com você. Você realmente entrar e sair o outro. E só mais uma coisa que você falou da performance, o Elliot Sica dizia isso, né? Ele falava em Nova York, falava assim, não há nada no mundo da arte que chegue perto da performance dos Rolling Stones num show no Madison Square Garden, sei lá, em 1972, que ele via isso, né? Mas aí eu adorei essa menção ao pós-punk, porque eu tive 2 momentos como DJ, né, na minha vida, né? Essa fase jamaicana e depois uma fase de música eletrônica de periferia. Então, tocando coisas da África, sei lá, Cabo Verde, Costa do Marfim, África do Sul, Angola. E América do Sul também, né? Cúmbia, tecnobrega, baile funk.
E eu sempre falo que se eu fizesse uma terceira festa, se eu passasse por um terceiro movimento assim festivo, seria alguma coisa dedicada aí ao pós-punk, tipo 1979, 1984. Eu acho que esse período, para mim, é muito fascinante, porque é um período de experimentação pura e de um período de quebra mesmo de paradigma, de tipo, o cara do hip hop vai cruzar com o cara do punk, que vai cruzar com o cara do reggae, e vão nascer uns Frankensteins ali que são sensacionais, né? E os nomes que a gente foi citando ao longo da nossa conversa, o Maurício Valadares, o John Peel, poderia falar no Andrew Weatherall, ou poderia falar também no Giles Peterson. É essa galera que joga nas 11, não tem uma escola, né? E eu acho que eu, né, quase como DJ aposentado, são esses DJs, o DJ Harvey, são esses DJs que eu gosto hoje em dia, sabe? Esses DJs que... DJ Marcelli, que é uma holandesa de 60 e poucos anos, que é uma das DJs mais renomadas no mundo. E muitos festivais, né, todos os anos estão trocando seus lineups, mas a DJ Marcelli, ela consegue ser DJ residente. Todo ano eles, sei lá, os festivais chamam de DJ Marcelli porque ninguém consegue estar tocando uma track de kuduro de Angola, de repente botar um drum and bass, de repente tocar uma coisa, sei lá da onde, e mixando, entendeu? E eu acho essa coisa fascinante porque não são DJs de um estilo, né? São DJs que conseguem fazer esses cruzamentos e certamente conseguem ler muito o público que está ali e a partir daquilo criar relações. Sem querer desdobrar, porque a gente já falou muito, mas eu acho que isso que você está falando, Chico, o outro universo que eu acho que consegue fazer esse tipo de mistura com muita intensidade e precisão e que também corre sempre o risco de um estrelismo afetado, que é o da culinária. Um grande chefe, o cara que consegue pegar os temperos e misturar as coisas da Amazônia, da Austrália, com uma parada do País Basco espanhol e produzir aquilo ali, gerar alguma coisa, faz uma curadoria e que produz um tipo de afeto que eu só me lembro do Baudelaire escrevendo a ideia que toca a língua. Porque é isso, é uma ideia que toca nesse ponto máximo de prazer. Não, essa parada que o Chico está falando do DJ, você agora com a culinária, é um jogo sempre entre harmonia e contraste, né? Entre harmonia e ruído. Chico, só mais um último comentário desse papo sinestésico, assim, porque quando eu estava vendo o vídeo que você mandou pra gente, desses 10 anos do Novas Frequências, eu também senti isso na estética da construção visual, né? Algumas coisas me fizeram pensar no cinema, outras no jornalismo documental, aí tem uma arte experimental, tem a música, e aí eu não sei também se isso passou por você quando você foi construir esse vídeo, misturar essas linguagens. Total. Agora, eu acho que assim, o fio condutor mesmo, foi montar um DJ set. Porque eu não queria fazer um registro mais tradicional, né? Que se apoiasse em algum tipo de condução, de fala. Eu queria deixar a música falar por si própria. Queria que a música do festival dissesse o que é o festival para o público que não conhece ele. E aí eu pensei em montagens, em sequências, né? Uma sequência que fosse mais festiva, uma sequência que estivesse lidando com algum tipo de música mais etérea, mais transcendental, algum outro tipo de proposta que buscasse ali, que evidenciasse, né, a nossa procura, a nossa relação com a cidade, né? A nossa relação, inclusive, para fora do palco, né? Para além dos palcos. Ou mais de forma mais profunda, né? Entender que a cidade é um palco. E aí essas costuras foram identificadas e aí foi só pensar um pouquinho dali e conduzir essa espécie de viagem. E ali não tem nenhum tipo de linha cronológica, você foi misturando os tempos, né? Total. Misturando os tempos. De 2011 a 2020, pegando um pouquinho de cada ano e construindo essas narrativas. Bacana. Bom, Chico, valeu. Obrigado, gente. Adorei. Valeu, Fred. Valeu, então, Camilo, Mariana. Muito obrigada, Chico, Fred, Camilo. Obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigado, Mariana. Valeu mesmo. Valeu, gente. Tchau, gente. E se você quiser saber mais sobre as referências de artistas, exposições e eventos feitos durante essa conversa,
Acesse premiopipa.com/podcast e clique em Veja as referências, abaixo da faixa de áudio desse episódio. Obrigada por nos escutar e até a próxima!